sejam eternamente ao nosso querido Jesus. Meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero expressar a minha alegria em poder estar aqui, de volta, nesta região de São Marcos. Já faz um bom tempo que estive aqui pela última vez e glorifico a Deus por poder também rever pessoas que conhecemos e louvar a Deus pela bênção em que está este trabalho. Quero agradecer ao querido pastor Ariel, que é um dos pastores que mais tem nos estendido a mão, desde que cheguei em Belo Horizonte, acreditado no nosso ministério, e mesmo na sua ausência eu quero registrar a minha gratidão, o meu agradecimento a este abnegado servo do Senhor. Também a pastora Taíde, irmão Elias que é amigo há mais de 10 anos, pessoa que a gente conhece. Também irmão João, que nos convidou para estar aqui, o jovem irmão, me convidou para estar aqui. Eu quero externar a minha gratidão a ele. Aos demais obreiros, o nosso respeito e carinho que os senhores merecem. E eu gostaria, queridos irmãos, sem delonga, convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo. Estou vendo ali a esposa do pastor Ariel. Deus abençoe a senhora, minha irmã, grandemente. É um prazer muito grande revê-la. Capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo de número 10. Por favor, todos aqueles que têm Bíblia, abram-na comigo agora. Não deixe a sua Bíblia fechada sobre o banco. E para não contrariar a maioria que ficou de pé, eu convido aqueles que não estão de pé para que você fique sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Somente o versículo 10. Aqueles que já encontraram, por favor, digam amém. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. O nome do servo era? Curve a sua cabeça, por favor, o tecladista, com toda aquela inspiração, nos ajude aí. Querido Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra está em pauta e o Senhor nos dá o privilégio de poder fazer uma vez mais menção da Tua palavra. Querido Jesus, e a Tua igreja está aqui, meu Deus, na expectativa de ouvir a Tua voz, e é o Senhor somente que sabe o que o Teu povo precisa neste momento, neste dia de hoje. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor é quem nos orienta e quem revela as profundidades dos mistérios da Tua palavra. A minha justiça é comparada a um trapo de imundícia, mas a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E é por isso que estamos aqui. Por isso, meu Rei, peço-te humildemente que o Senhor venha fazer uso da minha instrumentalidade, abrindo-me a porta da Tua palavra, para que a Tua igreja, uma vez mais, pela Tua palavra, seja edificada, e o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado, queridos, podeis assentar. Palavra do Senhor que lemos aqui. Palavra do Senhor que lemos aqui nesta noite é uma palavra que muitos irmãos conhecem. Por que não dizer todos, principalmente aqueles que já servem a Deus por algum tempo. Por se tratar de evangelho, é sempre o primeiro objetivo de quem aceita Jesus: ler os evangelhos, descobrir sobre a vida, sobre o ministério, sobre os feitos, a maneira como Jesus se relacionou, a forma como ele interagiu, não somente com seus discípulos, mas com todas aquelas pessoas com quem ele se encontrava. E Jesus, ele nos deixou muitas lições preciosas, preciosíssimas,
E quando nós observamos nas entrelinhas de cada um desses evangelhos, logo nós perceberemos que cada evangelista tem a sua peculiaridade, cada evangelista tem a sua maneira de colocar os acontecimentos, de descrever os acontecimentos. E é bom informar que o grande milagre que temos hoje é a posse da Bíblia Sagrada em nossas mãos. Porquanto tantas coisas aconteceram desde que os escritos foram deixados, é considerado um grande milagre termos nas nossas mãos a Bíblia como temos hoje. Então, observando, queridos, às vezes com a ajuda de muitas fontes, a gente acaba encontrando algo de tão glorioso na palavra de Deus, que nos deixa um tanto que perplexos, nos chama a atenção, e até mesmo passagens da Bíblia que estamos acostumados a ler diariamente, somos surpreendidos por determinadas revelações que o querido Espírito Santo nos abre a mente para compreender, num repente, num instante. E às vezes surge a indagação: meu Deus, mas por tantas vezes eu li esta passagem e eu nunca percebi isso. E como poderia haver uma profundidade tão grande dentro de uma passagem tão simples? Mas, queridos, a palavra de Deus, a passagem bíblica, o versículo que está em pauta nesta noite, ele diz respeito à situação, à narrativa de um fato que aconteceu na vida de Jesus, nos seus últimos momentos em que ele estava palmilhando esta terra. E Jesus, costumeiramente, ele ia para o Monte das Oliveiras, ou o Jardim Getsêmani, com os seus discípulos. Era costume de Jesus chamar os seus discípulos para ir até o Jardim Getsêmani, porque era ali no Jardim Getsêmani que Jesus se assentava com seus discípulos e explicava para os seus discípulos, inclusive acerca de algumas parábolas enigmáticas, simbólicas, alegóricas, porque às vezes as preleções de Jesus chegavam a confundir e afrouxar os parafusos até mesmo dos escribas e fariseus, que era a classe mais considerada, a classe considerada mais sábia, mais intelectual daquela época. Jesus, por diversas vezes, ele pregou alguns sermões que deixou pessoas assim simplesmente de boquiaberto, como por exemplo, quando Jesus se encontra com um fariseu chamado Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Quando Nicodemos escuta aquele negócio, ele simplesmente fica atordoado, admirado, e a sua compreensão parece que dá um nó naquele momento. No entanto, ele pergunta para Jesus: como pode ser isso, Senhor? Um homem velho como eu, um homem desta idade, barbudo, cabeludo, um homem já de um porte considerável, retornar ao ventre materno, ao ventre da minha mãe, e depois voltar a nascer de novo? Um ventre que tem o tamanho de uma maçã e que aumenta 70 vezes mais para uma criança de um tamanho normal. Como que eu conseguirei voltar para o ventre da minha mãe e depois nascer de novo? Não pode acontecer isso. No entanto, aquele fariseu não estava compreendendo absolutamente nada do que Jesus estava dizendo. E às vezes os discípulos de Jesus estavam por perto, ouvindo estas coisas, ouvindo estes ensinamentos, ouvindo estas parábolas, estas formas que Jesus utilizava para expressar as verdades espirituais. E então, com isto, eu percebo que Jesus, pela sua sensibilidade aguçada, ele, observando os seus discípulos, logo ele percebia que eles ficavam também com uma indagação, a perguntarem uns para os outros e para si próprios: mas como pode ser isso? O que o mestre quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Então, exatamente por este motivo, Jesus, ele reunia com os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras, ou Jardim Getsêmani, para que então pudesse estar explicando para os seus discípulos acerca destas coisas, acerca destas parábolas, acerca destas palavras que não eram compreensíveis à mente humana, não eram inteligíveis, porque Jesus, ele veio para tratar das coisas da alma,
A mente daquela época era uma mente materialista, uma mente simplesmente voltada para o racionalismo, para adorar, para as liturgias que diziam respeito às leis cerimoniais. E quando Jesus chega, ele chega para cumprir e ao mesmo tempo exterminar, abolir isto que trazia sobre aquele povo um tão pesado jugo. Sendo assim, foi necessário que Jesus confrontasse esta raça chamada fariseu. Foi Jesus o único a ter coragem de olhar nos olhos do fariseu e chamá-los de sepulcro caiado. Isso significa que por fora é bonito, é granito, é mármore, é muito lindo. Inclusive na minha cidade chamada Curvelo, naquela cidade tem um sepulcro onde o meu pai está enterrado, que é como que uma capela toda em granito preto, uma coisa mais linda. E um dia, conversando lá com aquela pessoa que cuida do cemitério, ele disse que aquela capela daria para construir pelo menos 2 casas de 60 metros quadrados. Eu disse, mas como pode uma coisa dessa? E do que adianta? Porque o mesmo esqueleto, a terra que comeu a carne daquele que está debaixo daquela capela feita de granito, que dava para fazer 2 casas de 60 metros quadrados de laje, o mesmo esqueleto foi comido pela mesma terra, ou seja, outro esqueleto foi comido pela mesma terra, que tinha apenas uma cruzinha de ferro desse tamanhozinho, com uma numeração apenas. No entanto, percebe-se que a beleza está apenas por fora, mas por dentro está a sequidão, está um corpo em estado de decomposição, está uma podriqueira, e corpo de ser humano em estado de putrefação fede muito mais do que qualquer carniça que você encontra aí por essas estradas. Sendo assim, Jesus olha para o fariseu e diz: vocês são parecidos mais com sepulcros caiados. E olha que não tinha um pai daquela época que não queria dar uma filha para casar com fariseu, porque fariseu era raça respeitada. Todos olhavam para os fariseus e reverenciavam aos fariseus. Porém, quando Jesus chega confrontando toda esta raça, eles começam, de certa forma, a perseguir Jesus. Quando um certo dia Jesus encontra com um fariseu chamado Nicodemos, conforme dissemos, e ele simplesmente afrouxa todos os parafusos da cabeça de Nicodemos. E Nicodemos fica por entender aquela situação de como nascer de novo, mas a verdade é que só entende as coisas do Espírito quem tem o Espírito, e as coisas do Espírito são mais simples do que muitas coisas complicadas que nós vemos e vivemos nos nossos dias a dia, pois nós compreendemos, queridos irmãos, que aqueles que têm o Espírito de Deus, eles estão com o seu sentimento afiado, com a sua percepção aguçada, para observar inclusive os detalhes de certas coisas que acontecem, inclusive num culto como este, que nos dá motivo para adorar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor Jesus, que está no nosso meio. Então o jardim do Getsêmani era o local onde Jesus estava com seus discípulos para ensinar a eles, para interpretar para eles as parábolas que ele dizia, que ele falava, que ele procurava expressar para as pessoas, e as pessoas não compreendiam. Eu vou dar um outro exemplo aqui bem claro para que vocês entendam. Talvez eu não termine esta mensagem, queridos, mas uma coisa eu tenho certeza: o que você precisa ouvir aqui nesta noite, você vai ouvir. Não se preocupe se a mensagem não for concluída. Talvez eu possa infligir a lei da homilética aqui nesta noite, mas eu não fui chamado para dar aula de homilética, eu fui chamado para dizer aquilo que o Senhor está mandando dizer para a sua igreja. No entanto, eu gostaria que você estivesse com a sua percepção afiada, porque Deus tem uma mensagem para o seu coração nesta noite. O Senhor tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite. Quando Jesus encontrou com uma mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus, ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. E quando isso aconteceu, quando Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galileia, o que acontece? Era necessário passar por Samaria. Porém, os judeus não se comunicavam com os samaritanos,
e muitos deles utilizavam um caminho ou um outro caminho que passava pelas bandas do Jordão. O caminho por Samaria, passando por Samaria, era caminho de 3 dias até a cidade de Galiléia. Porém, o caminho indo pelas bandas do Jordão era caminho de 6 dias até a Galiléia. E como Jesus era aquela pessoa, irmãos, que nunca teve problema com o vizinho, Jesus não tinha problema de relacionamento com ninguém, Jesus não precisava de virar o seu semblante para ninguém, Jesus ele não tinha dificuldade de olhar no olho de ninguém. Sempre que Jesus conversava, ele conversava olhando no olho. Jesus ele tinha uma sinceridade ímpar, singular, e isto era perceptível a todos. Jesus não tinha necessidade de dar uma volta tão grande do dobro da viagem, simplesmente para não se encontrar com os samaritanos. Então, chegando próximo a Samaria, lá estava um poço que foi perfurado mais ou menos por volta do século 18 a.C., pelo patriarca Jacó. Este que perfurou o poço quando ele estava em viagem com seu gado, com a sua família, não tendo água, não encontrando água, eles perfuraram um poço, mais ou menos uns 30 metros até encontrar água, e aquele poço se tornou uma referência. Durante os séculos que se passaram, aquele poço ele foi venerado, aquele poço ele foi respeitado, porque muitas pessoas utilizavam-se daquela água, da água daquele poço que era potável, que era cristalina, para beber, para dar de beber ao seu gado, para dar de beber à sua família. No entanto, este poço era respeitadíssimo. E naquela época, as mulheres só podiam sair para ir ao poço de Jacó, buscar água, quando o sol estava quase se pondo, no fim da tarde. Se alguma mulher fosse flagrada em uma outra hora do dia, esta mulher poderia ser morta, porque no caminho até o poço de Jacó, haviam salteadores, haviam ladrões, que inclusive estavam ali à espreita, aguardando qualquer pessoa sensível, inofensiva, indefesa, passar, para que pudesse então roubar aquela pessoa, para que pudesse levar os seus bens e os seus pertences. No entanto, esta mulher ela tinha uma vida um tanto que complicada. A vida desta mulher era uma vida difícil, uma vida de desprezo. Existem muitos estudiosos que dizem que a cidade de Samaria, ela sofreu uma mistura muito grande a partir do cativeiro assírio, no ano 722 a.C., depois ainda o cativeiro babilônico, no ano 603, e os deuses da Babilônia ficaram ali na Samaria, na cidade de Samaria, como padrão da adoração daquele povo. No entanto, é por isso que Jesus disse para aquela samaritana: vocês adoram aquilo que não sabem, nós porém adoramos aquilo que nós sabemos e temos certeza que adoramos. Sendo assim, senhoras e senhores, esta mulher vivia debaixo de uma angústia, alguma coisa que estava envolvendo a sua vida e o seu passado, fazia com que todas as pessoas se afastassem dela, fazia com que todas as pessoas se distanciassem dela. Ela vivia debaixo de um mar de depressão, ela vivia debaixo de um mar de desprezo, e não tem uma coisa nesta vida para doer mais no coração e na alma do ser humano do que o desprezo. Você quer arrebentar uma pessoa, você quer acabar com uma pessoa, você quer destruir aquela pessoa, é você desprezá-la, é você deixá-la de lado. Você sabe o que de repente é ter um bolo de pessoas, um grupo de pessoas conversando, e de repente você chega, e quando você chega, aquele grupo se desfaz automaticamente. Obviamente você vai entender: puxa vida, eu não sou bem-vindo no meio dessas pessoas, eu não sou bem-vindo no meio desta comunidade, eu não sou bem-vindo no meio deste grupo, não é possível, o que está acontecendo? E isso acaba gerando um transtorno, um trauma. Queridos irmãos, isto vivia esta mulher no seu dia a dia. Naturalmente, as mulheres, quando saíam para buscar água no poço de Jacó, sempre iam em bandos, sempre iam em grupos. E quando estas mulheres iam para o poço de Jacó, imagine um salão de beleza. Eu fiquei observando um dia no salão de beleza feminino
Como o assunto é agradável entre as mulheres, é um assunto que não acaba. De repente de um assunto entra outro, de outro entra outro, e aquelas mulheres que estão no salão, o tempo passa e elas não veem o tempo passar, porque o assunto é agradável, o papo é agradável, tem muito assunto para conversar. Então assim, queridos irmãos, não era diferente naquela época. As mulheres saíam em bandos, conversando umas com as outras, trocando experiências maternas, experiências maritais, experiências de suas vidas. Enfim, elas iam conversando umas com as outras, e elas não viam passar o tempo e nem o caminho até a chegada ali do poço de Jacó. Porém, quando esta dita mulher, se aproximava deste bando, logo este bando se dissipava, e ela sempre estava sozinha, caminho ao poço de Jacó. E eu imagino e conjecturo que não existia coisa pior na vida daquela mulher do que o desprezo de não poder sequer estar na companhia de alguém. As pessoas passavam por ela na cidade, e quando passava, simplesmente meneavam com a cabeça e tiravam os seus olhos daquela mulher, porque na mente daquele povo, aquela mulher, ela era altamente amaldiçoada pelos deuses daquela cidade. Então ela resolveu um dia, mesmo sabendo do perigo que estaria correndo, ela resolveu sair de sua casa e ir para o poço de Jacó, pleno meio-dia, para buscar água, correndo o risco de ser morta, correndo o risco de ser vilipendiada, correndo o risco de ser estuprada, correndo o risco de tantas outras atrocidades acontecerem com ela. Mas ela já não estava nem um pouco preocupada com o que poderia acontecer. O que aquela mulher queria, de fato, é deixar de uma vez por todas de viver uma vida miserável, desgraçada, uma vida de desprezo ou dificuldade. Eu imagino que vivia e passava aquela mulher no seu dia a dia. Quantas lágrimas de angústia, de tristeza, quanta vontade de morrer, quanta vontade até de tirar a sua própria vida. Então, mesmo sabendo deste perigo, ela sai de sua casa, sabendo que poderia ser morta. Ela diz: que eu morra no caminho, pelo menos assim eu vou deixar essa vida de desprezo, de angústia, de tristeza, que todos me consideram como amaldiçoada, como desprezada, como, enfim, ninguém gostava de estar na companhia daquela mulher. Meio-dia ela sai e vai ao poço de Jacó. E Jesus havia saído da Judéia, e chegando exatamente no poço de Jacó, Jesus ele chega primeiro e para. Quando Jesus parou no poço de Jacó, ele olhou para os seus discípulos, sabendo que Jesus tinha 12 discípulos. Ele olha para os seus discípulos, e eu imagino comigo assim, que Jesus pensou: não, estes não terão maturidade suficiente e nem terão equilíbrio para presenciar a cena. Eles não terão estrutura para ouvir o diálogo que logo haverá de acontecer. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse: vocês podiam fazer uma coisa. Nós estamos aqui perto da cidade chamada Sicar. Vocês poderiam ir comprar pão, comprar comida na cidade de Sicar. Enquanto isso, eu aguardo aqui no poço. E os discípulos com fome, eu imagino que eufóricos como estavam, saíram todos para a padaria, ou para o lugar onde eles comprariam o alimento. Agora a pergunta é: seria necessário, irmão Elias, 12 homens para comprar pão? Eu tenho um filho de 10 anos, o Aleph, e às vezes eu peço a ele para ir na padaria que fica 2 quadras acima da minha casa. Ele vai rapidamente, no prazo de 8 a 10 minutos, e volta sem nenhum perigo e sem nenhum problema. Ele atravessa pelo menos umas 3 ruas, traz o pão sem muita coisa, sem muito problema, traz o leite se for necessário, o suco, o refrigerante. Mas então saíram 12 homens para comprar pão. Eu imagino que eles saíram conversando, sem nem entender e perceber nada,
Quando de repente eu conjecturo que Pedro, como sempre era aquele que falava na frente e falava sempre primeiro, aí bem chegando próximo à padaria ou o local aonde ele compraria o alimento, ele falou: não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comigo 12. 12 homens para comprar pão. Aí a ficha cai. Mas caiu tarde, porque enquanto isso, a mulher samaritana chega com seu semblante triste e angustiado. Quando ela percebe que tem um judeu, Jesus, estava sentado ali no poço de Jacó, eu imagino que ela franze a sua testa, fica bem fechada ainda mais do que estava, e começa a desenrolar a sua corda, começa a abrir o seu balde que era de couro com 3 varetas, e de repente um silêncio total, porque aquela mulher percebeu pela vestimenta e pela roupagem de Jesus que ele era judeu. Então ela silêncio, mas de repente Jesus quebra o silêncio e diz: mulher, tranquilamente, suavemente, paulatinamente, mulher, dá-me de beber. Eu imagino que aquela mulher engole seco, abaixa a sua cabeça ainda mais, então asperamente responde: escuta aqui, Senhor, tu não sabes da tradição e não conheces a realidade entre os samaritanos e os judeus, que os judeus não se dão, não conversam, não se falam, não chegam perto, não se comunicam com os samaritanos. Aí Jesus, tranquilo como estava e como sempre foi, ele continua: se tu soubesses, mulher, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aí a mulher, olhando para baixo como estava, ela parou então, balançou a cabeça e disse: esse homem só pode estar brincando comigo. Esse homem só pode estar fazendo chacota, fazendo hora, brincando, tirando um sarro da minha cara. Então ela responde novamente, asperamente: escuta aqui, moço, está vendo a minha corda? Eu tenho aqui corda, tenho aqui balde, e o poço é fundo. És tu, porém, maior do que nosso pai Jacó, que furou o poço, que nos deu esta água para beber. Ele bebeu, o seu povo, o seu gado, e todas as gerações que vieram depois dele beberam desta água. Porventura, tu estás querendo que é maior, dizer que é maior do que nosso pai Jacó? Aqui está a minha corda, aqui está o meu balde, o poço tem 30 metros de profundidade. Tu está com sede me pedindo água para beber, como é que tu vai me dar água viva, uma vez que não tens nem com que tirar água nesse poço? Agora redobra a sua atenção para você entender o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher. Na verdade, ela não estava compreendendo nada do que Jesus estava dizendo, porque enquanto ela estava olhando para a profundidade do poço que estava na sua frente, Jesus estava enxergando a profundidade do poço que estava na sua alma. Enquanto ela estava olhando para a profundidade da cisterna que estava na sua frente, Jesus estava olhando para o tamanho do abismo existencial que estava lá dentro dela. Então Jesus disse para aquela mulher: olha, mulher, quem beber desta água que você vai tirar, vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte que jorre para a vida eterna. Eu
não sei o que aconteceu, irmãos, mas eu vou dizer para você: é difícil alguém ouvir a voz de Jesus e não se quebrantar, e não se derreter, e não chorar, e não se prostrar, e não se convencer. Talvez você, no seu intelecto e na sua concepção, possa estar pensando: mas as palavras de Jesus não eram convincentes. Mas o que estava falando, ele estava falando de forma contundente. Então eu não sei porquê, mas de repente aquela mulher disse: então escuta aqui, ué, eu quero tomar dessa água, eu quero dessa água, me dê um pouco dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir aqui buscar essa água. Ela ainda estava entendendo acerca do poço fundo. E Jesus estava falando para ela que o problema dela não era a água do poço de Jacó, que o problema dela era o poço existencial, era a cisterna existencial, era o buraco existencial. E eu tenho certeza que eu não estou lançando palavras ao vento aqui nesta noite. O Senhor está se dirigindo a alguém aqui nesta noite. O Senhor está falando, e tem alguém que está compreendendo plenamente o que o Senhor está falando aqui nesta noite. Aleluia. É por isso que eu disse que talvez eu não terminaria esta mensagem, porque é Deus que sabe o que você está vivendo. Eu não conheço você, não sei onde você mora, não sei o teu nome, não sei o nome da tua roupa, a roupa que você veste, mas o Deus que eu sirvo, que me trouxe aqui hoje, que nem era para eu estar, Ele está mais perto de você do que esta roupa que está sobre o seu corpo, e Ele conhece a realidade existencial que você está vivendo nesses últimos dias. Então, meu querido, eu não estou lançando palavras ao vento, não, senhores. O Senhor já está falando com alguém aqui. Eu quero dessa água. Tudo bem, te dou. Mas faz o seguinte: vai lá, chama o teu marido e vem. Aí ela abaixa a cabeça e diz: Senhor, não teu marido. Jesus, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é o teu marido. Isto sim disseste com verdade. Eu poderia falar acerca dos 5 relacionamentos desta mulher, mas o tempo não vai dar, irmãos. O tempo não dá. Acerca dos 5 maridos a que Jesus estava se referindo. Jesus não estava se referindo a homens. Jesus estava se referindo a deuses. Mas deixa para um outro dia. Ela então olhou para Jesus, agora sim, com seus olhos lacrimejantes, apontou o dedo para ele, regalou os olhos. Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. E os discípulos? Aonde estavam os discípulos? Pergunta para mim, estavam aonde, pastor? Não, irmãos, eu não ouvi não. Pergunta assim, aonde estavam os discípulos, pastor? Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ela assim: estavam comprando pão. Vira para ele, fala de novo, fala de novo. Agora feche os seus olhos para você ouvir o que Deus vai falar com você neste momento. Se necessário for, Deus vai tirar alguém de cena para fazer o que Ele precisa fazer na tua vida, porque vai ter alguém que não vai ter estrutura para ver, vai ter alguém que não vai ter estrutura para presenciar, vai ter alguém que não vai ter estrutura para observar o que Jesus tem para fazer. Então, queridos irmãos, tem muita gente que ao invés de se alegrar, se entristece com a alegria de alguns, se entristece com o sucesso de alguns, se entristece com a conquista de alguns. A estes, Jesus manda comprar pão, e tem um punhado de gente que Jesus já mandou comprar pão, e nesta noite, quem Ele trouxe foi você aqui, para ter
com você um negócio diferente, porque o que Ele vai fazer hoje, você vai compreender que Ele ainda não fez. O que você vai ver hoje, você vai entender que você ainda não viu. E o que você vai ouvir hoje, você vai entender que porque você ainda não ouviu. Ele mandou os seus discípulos ir comprar pão, porque eles não teriam estrutura para observar aquilo que Jesus teria para fazer na vida de uma mulher, aquilo que Ele teria para conversar com uma mulher. Existem momentos de nossa vida, queridos, que o próprio Deus, Ele cria situações, Ele cria circunstâncias, e parece até mesmo estarmos sozinhos, estarmos desamparados, estamos até, por que não dizer, na beira do caminho, até passando e correndo risco de vida. Quantas vezes você pensou que a sua cabeça ia rolar? Quantas vezes você não pensou que desta vez você iria escorregar? Quantas vezes você não pensou que desta vez você iria descer pela correnteza, pela escadaria? Inclusive agora, quanta gente não está pensando acerca do que acontecerá amanhã, de como será depois do culto, de como será esta semana? Ei, meu irmão, não se preocupa, quem precisa estar perto de você já está, o resto já foi comprar pão, porque Jesus mandou. Nesta noite o que Ele tem para você não é comida, o que Ele tem para você não é esta água mineral que eu estou tomando. O que Ele tem para você é algo diferente, é algo diferenciado, que eu não consigo entender, que alguém não conseguirá compreender. O que Ele tem para você é água viva. E o que é que representa esta água viva? Só você que sabe. Fala, papito. O que representa esta água viva? Você que sabe o que representa. E Jesus também sabe muito bem o que representa esta água viva para você. Você está precisando de tomar de uma água. Que água é essa, pastor? Você sabe, e Jesus também sabe. Agora o que eu posso te afirmar é o seguinte: Ele tem dessa água para te dar nesta noite. Só quem quer beber esta água, cadê sua mão? Joga ela para cima, abre a sua boca e faz barulho, dá glória nesta noite. Glória a Deus. Fala, Jesus. Aleluia. E o que mais me deixa intrigado, irmão Elias, apaixonado com Jesus, admirado por Jesus, é que quando os discípulos chegam, eles chegaram com a comida e deu para Jesus. O mesmo Jesus que mandou eles irem comprar comida, olhou para eles e disse assim: ó, uma comida tenho, e é esta: fazer a vontade daquele que me enviou. Aí os discípulos olharam um para o outro assim, ó, e simplesmente disseram: não entendi nada. Mas vira para quem está do seu lado e diga para ele: não é para entender mesmo, porque o que Ele tem, vira para quem está do seu lado, irmão, e fala, porque o que Ele tem é um particular. Comigo, e é só para quem crê. Joga a sua mão para cima, fica de pé, irmão, fica de pé, porque eu estou percebendo que parece que os irmãos estão meio distraídos. Alabando que fiarrecas toquemenais, churicamandas. Vira de novo para quem está do seu lado e diga assim: não é para entender mesmo, porque o que Ele tem é particular comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O horário que me deram acabou, eu não tenho mais como ir adiante. Mas com 5 minutos que me restam, eu quero tomar a liberdade, se o pastor me permite, de chamar aqui à frente aqueles que estão compreendendo o que Deus está falando ao seu coração. Eu não preciso estipular para você motivos para você sair e vir aqui à frente. Não, senhor, você sabe o motivo. Pode vir, beber da água que você é que sabe
o tipo que você precisa. Esta água, eu só posso dizer, Ele tem para te dar nesta noite. E alamassuriá que doriamasto bendecaia. Como que não fica apaixonado com Jesus desse? O mesmo que mandou os discípulos comprar comida, foi o mesmo que disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu imagino que os discípulos pensaram assim: não, quem é que está ficando doido aqui nessa história? É quem? Eu amo este Jesus, eu adoro este Jesus, eu glorifico este Jesus. Eu estou bebendo desta água, eu estou tomando desta água. Muita gente não compreendeu. Muita gente até já perguntou: rapaz, o que você arrumou? E eu sempre digo: eu bebi da água, estou bebendo dela, não quero deixar de tomar. Eu estou cheio deste que oferece água nesta noite. Aleluia. Agora você que ficou aí atrás, eu gostaria que você se aproximasse da pessoa que está do seu lado e tocasse nessa pessoa, colocasse a mão sobre os ombros dessa pessoa e permanecesse com sua mão sobre os ombros dessa pessoa. Porque você não sabe o tipo de água que esta pessoa está precisando beber. Só esta pessoa, Jesus, só ela e Jesus sabe. Só ele e Jesus sabe. Agora eu gostaria que você fizesse o seguinte. Eu gostaria que você orasse por essa pessoa a quem você está tocando. Inclusive aqui na frente, faça isso também. Às vezes a gente sente tanta falta de um toque. Às vezes a gente sente tanta falta de alguém que nos toque de forma despretensiosa. Às vezes a gente sente tanta falta de alguém que nos toque sem que seja em busca de alguma coisa. Às vezes a gente sente falta de alguém que nos toque simplesmente para nos transmitir um calor, ou talvez uma expressão sem palavra que diz: eu estou aqui com você, do seu lado, para caminhar, para chegar lá junto com você. Servo de Deus, como pastor e como ministro do Evangelho, para que fui chamado, eu ministro sobre a sua vida a virtude do Espírito. Sinta a presença de Deus na tua vida, pelo poder desta palavra. Abre a sua boca, comece a glorificar e receba a unção do Senhor que está nesta noite aqui no nosso meio. Oh! Se remenfiou, caiam de lá, sobedarreando, velho. Aí o indicaste, remedáfia, rabachúria, candaraia.
Não pare de adorar, continue adorando. Na proporção em que você está adorando, a aproximação do Espírito de Deus está acontecendo. Na proporção em que você está adorando, a água está começando a ser distribuída. Ei, querido, é para quem crê e para quem tem sensibilidade. Esta água está à disposição para você aqui nesta noite. Esse barulho sim é agradável. Esse barulho sim é característico de uma igreja pentecostal, de alguém que tem alma, de alguém que tem sentimento, de alguém que compreende, de alguém que entende a voz do seu Senhor quando está dizendo: eu tenho água da vida para te dar. Se por e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Isto, sinta a presença do Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar. Eu vejo corações, eu vejo algumas cisternas que estão sendo oh meu Deus, é só o Senhor. Eu vejo algum vazio que está sendo preenchido aqui nesta noite. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu amigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor.
oro, você canta. Enquanto eu oro, você adora. Enquanto eu te abençoo, você recebe adorando aquele que te trouxe aqui para beber nessa fonte hoje. Ah, meu Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Eu peço a tua bênção, porque aqui tem pessoas que só o Senhor sabe como entraram. E tem aqueles, ó Deus, que não demonstram através do seu semblante, com um semblante triste, com um semblante fechado. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor não está lendo o semblante. O Senhor não está lendo, não está fazendo uma leitura facial. O Senhor não está fazendo uma leitura corporal aqui nesta noite. Mas o Senhor está fazendo a leitura da alma dele, da alma dela, do coração dele, do coração dela. O meu pedido, Senhor, da porção certa, dá para ele o que ele precisa, da porção certa, dá para ela o que ela precisa, mas que cada um desses saiam daqui, cheios desta água, e a viva, e a viva, e a viva, e a viva. Aleluia, aleluia ao seu nome, aleluia. Continua abençoando o seu Deus, pastor Alexandre. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. A cada obreiro, esse culto do amigo, abençoa, meu Deus.